Estou muito alegre porque, mais uma vez, estou nesse encontro com vocês para juntos estarmos orando, estudando a Bíblia, refletindo na Palavra de Deus. Esta semana, o Ministério Vida e a Missão Vida, projeto Janelas Abertas, todos voltam às suas atividades normais. Projeto Janelas Abertas, de segunda até sexta, das 14 às 17 horas. Então, estamos voltando às atividades. É lógico, evidente, que ainda é ritmo lento, mas estamos voltando nesta semana que estamos iniciando hoje. Então, a partir de amanhã, as atividades já estão sendo realizadas. Na Rua Barão de Cotegipe, 138, Vila Isabel, a sede da igreja, e ali também estamos atendendo as pessoas. Você pode chegar a hora que você quiser e vai ter alguém lá para estar recebendo, cuidando, orando e tratando também de você, tá bom? Fique à vontade, chegue até lá. Eu não sei se você já ouviu falar numa vitória ou numa expressão, num axioma chamado Vitória de Pirro. É interessante essa vitória. Após a batalha de Ascalon, o rei Pirro, ele era rei de Épiro e da Macedônia. Pirro era primo de Alexandre o Grande. Então, após a vitória de Ascalon, o rei Pirro foi felicitar, foi conversar com os seus generais. E ele notou, após essa conversa, que a grande parte do seu exército havia sido dizimado na batalha de Ascalon. Ele venceu a batalha, mas o seu exército praticamente desapareceu. Ao que o rei Pirro retrucou e disse: mais uma dessas vitórias e eu estou acabado. É por isso que hoje, uma vitória, quando não é uma vitória satisfatória, chama-se ou dá-se o nome de Vitória de Pirro. É uma vitória com ares, com sabor de derrota. Mas eu quero falar nessa hora sobre uma vitória contundente. Não uma vitória de Pirro, mas uma vitória muito mais importante, muito mais contundente do que esta. E nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 18, de 1 a 8. Eu vou ver alguns trechos, alguns versículos dessa passagem e depois vamos então trocar algumas ideias. Primeiro, Apocalipse 18, de 1 a 8. Na minha Bíblia o título é A Queda de Babilônia. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder, e o seu brilho iluminava toda a terra. Ele gritava com voz forte: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela, pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram a custo das práticas sexuais sujas
da prostituta. Então ouvi outra voz do céu que disse: saia dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro o que ela fez. Encham a taça dela com bebidas 2 vezes mais fortes do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória ela deu a si mesma. Porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Por isso, no mesmo dia, cairão sobre ela essas pragas, doenças, dor e fome, e ela será queimada no fogo, pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Meus irmãos, a Bíblia está falando da Babilônia. Quando eu falo em Babilônia, tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que não presta, está atrelado a esse nome, a grande Babilônia. Mas a vitória de Cristo é absoluta e segura. Isso é o que vemos em Apocalipse 17, 14, que diz assim: eles lutarão contra o Cordeiro, e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados fiéis. Não devemos tomar o inimigo das nossas almas, porque ele mesmo sabe que os seus dias estão contados. Não devemos temê-los, porque ele sabe que ele tem um dia certo e a vitória de Cristo vai prevalecer. No capítulo 19, verso 2 de Apocalipse, a Bíblia diz: os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta, isso é a Babilônia, que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou, porque ela havia matado os servos dele. É uma vitória contundente. A guerra do Cordeiro, a guerra de Deus sobre o pecado, sobre este mundo que jaz no maligno. Mas devemos tomar cuidado com a influência do mal sobre nós. No capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, nós vemos assim, 18, verso 4. Então ouvi uma voz do céu que disse: saia dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte dos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. A Bíblia está dizendo, a Bíblia está recomendando que não participemos do pecado da grande cidade. E meus irmãos, as grandes cidades estão envoltas, estão atoladas no pecado. E quantas pessoas que vivem nela estão participando dos pecados dessa cidade? 1 João, no capítulo 2, versos 15 a 17, a Bíblia diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem de Deus. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Saiam da cidade, no sentido espiritual, é o que a Bíblia diz. Há a mesma recomendação quanto à amizade com o mundo, ou seja, a participação dos pecados do mundo, que está sob o domínio de Satanás. Devemos zelar pelo testemunho
de Jesus e ficarmos numa atitude de vigilância constante, para que não sejamos pegos de surpresa. Deus vela por nós, mas a nossa parte nós precisamos fazer. A nossa pressa, a nossa civilização está no mesmo caminho da destruição. A nossa civilização é marcada pelo culto aos deuses do prazer, pelo culto daquilo que custa o que custar, a busca pelo lucro, mesmo que sacrifique as pessoas, é algo mal terrível, mas as pessoas buscam isso. O desrespeito à vida, tanto humana quanto à natureza em geral, é um pecado clamoroso contra Deus. O mundo político é o mercado da desconfiança pela corrupção e ineficiência na resolução dos problemas mais evidentes da sociedade, tais como a violência, a delinquência juvenil, o tráfico de drogas, a prostituição, o menor abandonado, enfim, tudo aquilo que está na contramão da vontade de Deus. A presente civilização precisa experimentar o poder de Deus em salvá-la antes que não haja mais opção e venha o inevitável dia da destruição. Babilônia pensava que estava no seu apogeu. Babilônia pensava que jamais ela iria cair. Ela dominava o mundo de então, mas o pecado também dominava aquela grande cidade. E, meus irmãos, quantas cidades deste mundo estão pensando que estão dominando política, estão dominando economicamente, e até pensam que estão dominando espiritualmente, mas estão distantes de Deus. E um dia, essa destruição vai ser feita. Deus, o Cordeiro Imaculado, o vitorioso Cordeiro, vai expressar uma vitória contundente, que não deixará dúvida, que não deixará marcas, porque ele é o todo vitorioso. Ele é o grande general. O nosso general é Cristo. E ele é vitorioso. E ele será vitorioso, porque ele já venceu o mundo com suas concupiscências, com seus pecados, com suas idolatrias, com tudo que há na grande cidade. Que Deus nos livre disto e que possamos, mesmo nas grandes cidades, nesse alvoroço, nessa podridão espiritual, estarmos buscando a Deus em oração, em comunhão com Ele, com a leitura da Bíblia, sendo servos fiéis e sinceros a Jesus. Vamos orar nesse instante. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque mesmo vivendo nesta cidade, servos teus vivendo em outras cidades, eles não estão sendo contaminados, não estão participando dos pecados das grandes cidades, mas estão vencendo, não por força deles, mas estão vencendo-as através do sangue poderoso de Jesus. Estão vencendo através da vitória que o Espírito Santo de Deus nos dá a cada dia. Nosso Deus, eu te peço para aquelas pessoas que não têm observado ainda isto, que estão se deixando levar pelos prazeres do mundo, pelos desejos da carne, que possa o nosso Deus arrepender-se dos seus pecados, reconhecer o seu erro e deixar
que Jesus faça morada em seus corações. Em nome de quem nós oramos agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.